Olá, pessoal! Já estamos de volta. Último jogo do dia. Oitavo jogo. Entre eu jogando e transmitindo e jogando ao mesmo tempo. Deu tudo certo. Tô cansado, tô cansado. Tem mais um ainda e vai ser um jogaço, hein? Reinozawa contra Motikawa. Vamos entrar lá na sala ver se os jogadores já estão prontos? Ainda não. O jogo tá marcado para agora 10h30, né? Tem mais um minutinho. Deixa eu ver se eu recebi alguma mensagem dos meninos aqui, ver se teve alguma coisa, alguma mudança. Acho que não. Acho que não. Vamos esperar mais um pouquinho pra gente entrar lá. Já pus meu agasalho que tá esfriando. Aqui fora tá frio já. Ah, Rodrigo, Léo, verdade. Esse jogo é do seu grupo. Você já viu o sufoco que o Léo Arata passou com o Rei, né? Foi ontem esse jogo, se não me engano, né? Ontem ou anteontem. Foi um jogaço. Sônia, sempre na torcida aí pelo Reinozawa. Muito bom. Eu acho que os jogadores já devem estar meio prontos. Deixa eu conferir no Eleven Clubhouse aqui se os dois já estão online. O Ren tá. Sim, os dois já estão online. Vamos entrar na sala ali de novo para ver se eles já estão ali à disposição para a gente jogar, para a gente assistir, né? Chega de jogar, fiz 3 jogos hoje, tô podre. Ainda não. Será que eu tô de mané aqui e fui na sala errada? Deixa eu conferir aqui. Não, isso mesmo. É isso aí mesmo com a sala. Vamos esperar mais uns segundinhos aí para ver se os jogadores entram na sala. Se alguém tiver notícia dos dois aí, dona Sônia, me diz o que está acontecendo aí se os dois não entrarem na sala, hein? Puxa a orelha dos meninos aí. Vamos lá, essa luz está incomodando, né? Eu vou tirar minha cara feia daqui a pouquinho. É só o tempo dos meninos entrarem na sala ali, a gente conversar um pouco e ver se está tudo certo. Ah, agora sim, estão na sala. Muito bom. Vamos jogar só casual, né? Pode ser. Boa noite, meninos. Boa noite. Já E estamos aí, ao vai. vivo. Não tenham pressa nenhuma. A hora que vocês quiserem começar, fiquem à vontade. Bom jogo aí para vocês, divirtam-se. É isso aí. Vou tirar esse aqui. Estou fazendo besteira aqui. Pera. Ô, mas Pronto, agora sim. Deixa eu tirar minha cara feia daqui. O contador ali de spin já está funcionando maravilhosamente. Cortesia do meu amigo Bibitic. Último jogo do dia. Tivemos de tudo hoje, hein? Vocês viram o sufoco que eu passei contra o Gibitar? Pelo amor. Acabou aquele primeiro jogo, eu achei que meu pulmão fosse cuspir o pulmão para fora do corpo. Deu um trabalho muito bom. Essa nova geração, né? Gibitar joga há pouquíssimos meses. Esses dois também aí, ó, o Ren e o Mochikawa jogam há muito pouco tempo no virtual. Essa galera aí daqui uns 6 meses no máximo, aí para começo do ano que vem, os caras já vão estar arrebentando já. Aí o tio Vlad pode se aposentar, ficar de boa, só transmitindo o jogo, sentado, tomando meu suquinho. Por enquanto ainda não bom dá, mas jogo, logo, bom logo. jogo. Bom jogo, Anticó.
esse jogo dos dois é um clássico já, né? Porque mês passado eles fizeram a final da segunda divisão do circuito mundial. O Ren ganhou. Esse mês eles passaram, subiram para a primeira divisão e eles só não vão para a final. Olha que rally foi esse, hein, gente? Eles só não vão para a final porque o desgraçado, vou falar, o stream é meu, faço o que eu quiser. O desgraçado do organizador do evento fica cruzando os brasileiros antes o tempo todo, só porque a gente ganhou todos os torneios desde fevereiro, das divisões da terceira, segunda e primeira divisão, e alguns deles a gente fez inclusive final, né? Dois brasileiros na final. A gente tá indo melhor que a França esse ano em medalha. Pra quem não sabe, a França é tipo a China no tênis de mesa normal, é a França no virtual, né? Eles têm muito volume de jogador bom, muita quantidade e qualidade, né? E a gente tá indo super bem. Aí o organizador do evento fica colocando um contra o outro. Em todas as divisões, para brasileiro eliminar brasileiro. E foi isso que aconteceu com esses dois hoje, nesse mês da primeira divisão. Saíram do grupo e se cruzaram logo na primeira rodada. E o Ren ganhou. E o Ren é favorito para ganhar a primeira divisão, hein? Vamos ver se os dois sobem para a super divisão já no mês que vem. Talvez o Motical ainda segure um pouquinho para jogar mais um torneio na primeira, não sei. Pode ser uma boa estratégia também. Mas o Ren tá pronto. O Ren tá pronto para a super divisão já. E tem dois set points aí, o Ren no primeiro set desse primeiro jogo. E já confirma com um ataque ali. Esse ataque que é difícil de ler, né? Às vezes a gente pensa que tem muito efeito, esse não tinha quase nada. Aí a gente vai fechar o ângulo para bloquear, a bola cai na rede. Nossa, o Ren tá jogando muito com aquele backhand, hein? Como tá andando o backhand do Ren? Contra o Léo Arata foi a mesma coisa, né? Andando muito essa bola. E o Motical ele tem um backhand poderoso também, entrando reto. Eles têm uma característica meio parecida, os dois, de jogar com esse backhand rápido, reto. Jogando demais o Ren. Parece muito adaptado o Ren, né? Olha que bola bonita do Motical agora. O Motical não tá morto, não, hein? Esse jogo, provavelmente esse primeiro jogo vai ser do Ren, tá com uma vantagem aí, tá com vários match points. Já fechou agora, 2 sets a 0. Mas o Motical tem toda a condição de engrossar esse jogo, hein? Toda a condição. Já estão de volta os dois guerreiros. Tem que ir mais pra cima o Motical, né? Tem que tentar tomar mais a iniciativa. Ele tá atacando fácil. E é interessante que o Ren tá atacando bem e depois do primeiro ataque ele tá encontrando bem a distância, né? Ele tá dando um passinho pra trás ali, encontrando a distância pra fazer, pra continuar botando pressão, né? E ele já, olha o contra-ataque bonito, bloqueio rápido.
E os dois. Que bola, hein? Tá andando muito a bola desses dois, hein? Essa é a nossa nova safra de jogadores aí, que começou esse ano. Muitos deles há 2, 3 meses. Nossa, que foi isso, gente? Vale isso? O Ren tá mostrando um lado habilidoso aí que a gente não tinha visto ainda, hein? Eu, pelo menos, não. E muita. Nossa, esse foi um dos melhores rallies da vida desse jogo. Altíssimo nível, hein? Altíssimo nível a troca de bola desses dois. O Rei um pouco mais regular e com uma estratégia aparentemente um pouco melhor montada para tomar iniciativa. Se o Motical conseguir encurtar um pouquinho esse jogo e sair primeiro, ele tá tendo chance. Ele não tá tomando a iniciativa, mas tá sobrando bola. Ó, essas bolas assim já dava para atacar. É uma bola média, né? Meia longa, vamos dizer, né? Rodrigo, sinto muito, cara. Você caiu num grupinho ali que tá onde cair tá ruim, né? Mas sabe qual é a parte boa? É que dependendo do lugar que você sair no grupo, você não pega esses caras. Eu vou ter que pegar, né? Eu tô pensando em abandonar também. Vou fingir que eu machuquei aqui. Tá bonito o jogo dos dois, hein? Trocas de bola boa. Ai, deu um problema de rastreamento agora na raquete do vertical, que pena. Já tá bem mais equilibrado esse segundo set do segundo jogo, né? Também o Ren tem que diminuir em algum momento, né? Tá jogando num ritmo frenético, né? É difícil manter essa mesma qualidade o tempo todo, né? É possível, mas é muito difícil. Talvez esse seja um canal pro Mochikawa. Pesar a bola na direita do Ren para fugir um pouquinho dessa abertura de back. E aí, quando o Ren abrir de forehand, ele não abre com tanto giro, com tanta potência, a não ser que sobre bola na frente, assim que nem sobrou essa. Mas se a bola tiver funda, pesada, o Ren já não abre tão forte. Aí o Motical pode vir contra-atacando, pode vir acelerando essa bola nos cantos depois. Pode ser uma boa estratégia. Eu tô falando que o Motical não tá morto, tá 2 set points. E já confirma o primeiro, 1-1 nesse segundo set. Tá mais dentro do jogo agora o Motical, né? O Rei já não tá conseguindo fazer o que quer. Essa bola do Motical é muito boa. Esse bloqueio ativo é um tiro essa bola, né? Me lembra o meu nosso amigo Netping, né, Rodrigo Léo? Netping, você abre a bola ali Netping é canhoto também, a gente abre a bola ali com efeito no backhand dele, ele dá um soco na bola, né? Variação boa agora, saque morto, curto. Boticá não conseguiu ler, jogou pra fora. Bolão. Essas trocas de bola de backhand rápido, os dois fazem muito bem. O que tá definindo esse jogo, na minha opinião, um pouquinho ainda. Tudo pode acontecer, tá equilibrado, né? Mas o que tá fazendo a diferença ali pro Reinozawa é um pouco mais o controle de bola. Motiping, essa onda pega aí vai ser ótimo. Ele muda o nome, né? Aí o Netping vê o jogo dele, toma um pau do Motical, aí o Netping muda o nome pra Netcal. Besteiras à parte, equilibradíssimo esse segundo jogo. Olha essa bola, eles empurram tão fácil essa bola. Gente, eu morro de inveja, porque é uma bola tão difícil de fazer no virtual. Na vida real é difícil também, né? Ai, deu sorte agora o Rei. 2 match points pra abrir 2-0, hein? Esse bloqueio de backhand do Motical é implacável, né? E agora fechou.
Que jogo esse segundo jogo, hein? Que jogão. Temos um jogo, hein? Vamos ver se o Motical consegue manter essa qualidade. Esse jogo, esse segundo jogo já podia ter ido para qualquer lado, né? Podia tá 1-1, mas nos momentos cruciais ali o Reinosal conseguiu jogar melhor. Mas foi muito equilibrado. Imagina esses dois, o Gibitar, vários outros talentos que a gente está vendo nesse torneio, né? Que estão aparecendo aí para jogar, que estão melhorando tanto. Mas imagina esse povo todo aí depois invadindo a Superdivisão junto com o Léo Arata. De repente a esposa do Rodrigo Léo deixa ele jogar de fim de semana de vez em quando para ele voltar para as etapas do Campeonato Mundial. Aí tem o Ted também. Taquil precisa voltar a jogar as etapas do Mundial. Aí o Afonso de repente anima de novo depois do nosso rachão. É muito talento, hein? Dá para invadir a Superdivisão com tudo aí, não vai sobrar nada não, hein? Vamos dar dor de cabeça para a francesada. Essa bola, né, que o Rhinosaurio de forehand abre mais fraco, pode ser um caminho para o Motical a contra-atacar. Mais fácil falar do que fazer, lógico, né? O jogo está sendo decidido no detalhe, né? Essa regularidade que nos momentos mais importantes ali o Ren está conseguindo ser um pouco mais regular, achar um dos melhores. Eita! O Tikal com uma estratégia ali de passou duas bolas moles ali de backhand, chamou o Ren para acelerar e o Reinosal errou. Salvou o primeiro set point. Forçou demais o backhand, 7-0. Agora é o seguinte, né? Se o Reinosal ganhar um dos próximos dois sets, acabou 3-0. O que é uma pena se acabar 3-0, porque o segundo jogo podia ter ido para qualquer lado e eu ia adorar assistir mais jogo desses dois hoje, hein? Eu sei que tá tarde, quase 11 da noite, mas olha a qualidade desses dois. Muita troca de bola boa, jogo rápido, né, dos dois. Olha, forehand bonito, entrando rápido. Tá lembrando o forehand do Rodrigo Léo, hein? Esses forehands rápidos no fundo. Rodrigo, você vai ter trabalho, meu amigo. É melhor você estar em dia com as pernas, viu, pra jogar com esses dois. Equilibrado de novo esse set. Momento bom agora pro Motical, hein? Aí, essa é uma estratégia interessante. Botar longo do outro lado, não ali no back. Lá do lado do forehand. Essa vai ter trabalho, Rodrigo Leal. Se cuide, se esperta. Esperta. 9-9. O Ren tem o saque na mão agora para tentar fechar esse jogo, hein? Match point pro Ren. Ai, salvou o match point o Motical com bloqueio lá do outro lado.
Que backhand fantástico. Conseguiu salvar, teve um match point na mão, o Reinozawa. O Otikawa salvou, jogou muito ali no final do segundo set, hein? Jogou muito. Agora, pro Otikawa é ganhar ou ganhar esse set pra forçar pelo menos mais um jogo, né? Rodrigo, já falei, para de trabalhar, para com esse já tá rico, para de trabalhar, vai ficar jogando tênis de mesa virtual que você ganha mais, vai se divertir. Vamos transmitir seus jogos aqui bonitinho, seus filhos vão assistir você jogando na televisão, vai dar tudo certo. Pode ir? Pode. É, Léo, fica bem parecido mesmo, hein? A diferença é que o que eu sinto falta no Motical é achar a distância depois do primeiro ataque, ó. Ele fica muito perto da mesa e quando a bola anda, ele acaba ficando meio mal na fita ali, ele fica meio mal posicionado. Pelo menos para continuar jogando de forehand, né? O net ping ele flutua melhor, né? Vai para trás, mas quando precisa, ele encontra mais a distância da mesa. Mas realmente o jogo dos dois não é muito diferente não, viu? O net ping tem um forehand mais trabalhado, né? Mas esse backhand do Mochikawa é tão bom ou melhor que o do Netping, hein? E a gente tá falando do Netping, que é o segundo melhor jogador desse negócio, né? Olha só que sequência, gente. A gente não vê esse tipo de jogo aqui no virtual tão fácil, hein? Com troca de bola rápida, bolas mais retas e rápidas, né? Eu não lembro ninguém ali no top 15 do mundo que acaba jogando assim. Pelo menos não tão bem quanto esses dois estão fazendo. E tem 3 match points o Mochikawa para forçar mais um jogo, pelo menos, hein? Primeiro foi salvo com um bom backhand ali do Nozawa. E fecha, com um bloqueio meio estranho ali, meio com side spin. Ah, eu já tô mais fanho do que nunca depois desses jogos todos. Vocês desculpem a minha voz. Mas vamos lá, vamos pro quarto jogo, que eu fico feliz. Não tô torcendo pra ninguém, tô torcendo pro drama, como sempre. Mas eu fico feliz que tenha dado pelo menos mais um jogo dos dois. Se o Rei confirma aquele match point no segundo set, ia ser uma pena, porque a gente merece assistir um pouco mais desses dois, né? Começa o quarto jogo, hein? Essa é uma estratégia talvez que possa funcionar. Como o Rei abre um pouco mais lento ali do lado do forehand, e o Mochikawa tem essa bomba no backhand para contra-atacar. Ó, essa bola aí, muito rápido. E os dois fazem isso bem, né? Realmente, nossa, o backhand do Mochikawa é melhor que o do Netping. Pelo menos a parte de ataque, né? O jogo de mesa ali, variação de efeito, aí já é outra história. Mas a parte de ataque, ele tem mais eficiência no backhand do que o próprio Netping. É encontrar a distância da mesa depois para jogar de forehand. Olha isso, gente. Eu não conheço jogador do mundo virtual que faça essas bolas retas tão bem feitas quanto esses dois, né? Porque ontem a gente viu o Reinozawa, ontem ou anteontem, já não lembro mais. A gente viu o Reinozawa jogar com o Léo Arato e o Rei tava fazendo muito essa bola reta em cima do Léo e tava funcionando bem. Os dois conseguem fazer muito bem. Esse contra-ataque aí de forehand do Moticau é que pode fazer uma diferença, né? Se ele começar a achar o ângulo dessa bola, ele tá fazendo uns bloqueios meio estranhos, né?
Mas se ele encontra o ângulo pra fazer. Ó o Léo Arata por aí, ó. Léo Arata, que horas que é o jogo com o Netping amanhã que a gente quer torcer? Você podia dar um jeito, Arata, de aquecer com o Botical amanhã antes do jogo, hein? Conta pra nós o horário do jogo aí que a gente quer saber, porque esse jogo é imperdível. Quartas de final da Superdivisão. Netping e Léo Arata. Olha que abertura sem vergonha do Rei ali de forehand, sem efeito. E pegou o Botical desprevenido ali, deu errado. 18 horas do Brasil. Nossa, é tarde lá pra ele, né? Tipo, 11 da noite pra ele, é isso mesmo? Tá 5 horas do Brasil pra França, agora ou tá 4? Bom, problema dele, né? Ele que lute. Enrola ele dentro da mesa amanhã, hein, Arata? Enrola ele dentro da mesa, sai você primeiro. Saquezinho lateral no forehand dele funciona, viu? Anota aí que o lateralzinho ele entra meio mole, entra meio bobo, vai sobrar bola pra você. Enquanto isso, o jogo tá sensacional aqui. Só 16-16, quer mais? Ó, essa bola aí, ó, que o Motical tá fazendo muito, mas que o Rei sabe fazer muito bem também. E esse eu acho que é um caminho pro Motical, essa bola pesada do forehand do Rei. E vai pra cima, tem o set point, o Motical de novo. Credo, não vou falar mais nada. Depois desse ponto, amigo, num 18-17 acontece isso e o Motical fecha o primeiro set. O que que esses meninos estão tomando? Ô, dona Sônia, tá por aí ainda? Me conta o que esses caras estão tomando no café da manhã aí, que o arroz que eles estão comendo não é o mesmo que eu como, não. Que reflexo é esse? Temos um jogo digno, poderia ser a final da primeira divisão, né? Ai, como a gente não gosta do organizador do campeonato mundial. É, ó, vocês dois aí, ó, Rodrigo Léo e Léo Arata. Vocês que lutem nesse grupo aí, viu? Nossa categoria A tá com. Nosso rachão tá com jogadores muito bons, né? Que cada ponto, hein? Que troca de bola rápida. Esses dois estão tão muito bem. E eles ficam relativamente perto da mesa, né? Pra fazer essa troca rápida, o que é muito difícil. Tem que ter muito reflexo. Tá sacando melhor o Motical também agora, hein? Shearing. Eu ainda acho que o Rei tá levando vantagem na diagonal do backhand. Os dois, na verdade, estão levando vantagem da diagonal do backhand, né? A diagonal da direita ali tá melhor pro Motical. E a outra diagonal, a diagonal da esquerda, tá melhor pro Rei. Dois match points tem o Mochikawa. Errou um pouquinho o ângulo do contra-ataque ali, mas tentou certo, era isso mesmo. Que bola fez o Rei agora para salvar o segundo match point. E entra no saque pesado, agora tem o set point o Rei.
Gente, olha a cara do tio aqui. Tô sentado aqui fora ainda, onde eu joguei, não consegui ir pra dentro da minha casa ainda. Alguém tem alguma coisa pra falar? Esses moleques tão demais. Que é isso, gente? Que eu tô tão feliz por vários motivos, né? Por a gente ter esses dois craques jogando virtual e por não estar no grupo desses dois. Ai, ai, aquele sorteio me salvou. Que é isso? Que jogaço. Vamos lá. Eles estão muito à vontade, né? Eu cancelo o que eu disse. Eu disse que o Rei estava pronto para super divisão, mas que talvez o Motical precisasse ficar de repente mais um mês ali da primeira. Eu já discordo de mim mesmo aqui. Já não tá mais aqui quem falou. Os dois já estão com nível de super divisão. Com esse nível que tá jogando agora o Mochikawa, a partir do terceiro jogo, o que tá jogando o Mochikawa, dá pra fazer frente com qualquer um. Rodrigo, o bom é que no nosso campeonato, nesse mês, sai quatro de cada grupo, né? Se fosse dois de cada grupo, ia ser uma choradeira próximas rodadas. Abre uma distância agora o Rei, mas o Mochikawa não tá morto, não, filhão. Esse backhand anda, né? Puta, errou agora um pouquinho. Forçou demais a diagonal curta. Tem 5 match points o Rei. E você acha que o Motical vai se entregar? Não vai nada. 3 match points. 2 match points. Com saque na mão. Um match point. Tá salvando todos. Tava 10-5. Salvou 4 match points. O Motical. Ai, a variação de saque pegou. Valeu, valeu. Valeu, Chico. Vocês estão demais, meninos. Vocês estão demais. Que jogo, que alto nível. Como é que vocês fazem essa bola andar tão rápido no backhand, cara? Porque no virtual é mais difícil de fazer essa bola andar rápido, reto. E vocês dois fazem isso tão fácil. Vocês têm um reflexo tão bom para acelerar essa bola. Eu tô morrendo de inveja aqui. O Léo Arata e o Rodrigo Léo estão aqui no chat com a gente. Eles já estão falando em dar WO, desistir do torneio, se machucar, porque vocês estão num nível maravilhoso. Parabéns, viu? Eu gostaria muito esse segundo jogo, esse último jogo poderia ter ido para qualquer lado, né? Super equilibrado. Eu gostaria muito que tivesse um quinto jogo, muito drama, porque foi um jogo muito legal. Cara, vocês estão jogando muito bem. O pouco tempo que vocês têm no virtual é muito impressionante. Eu tava comentando aqui que vocês dois estão com nível de superdivisão já. Uma pena vocês terem jogado juntos essa primeira divisão agora na fase agora entre os 16, né? Que foi o quartas de final, não lembro. Porque vocês tinham tudo para se encontrar numa final, de repente, da primeira divisão. A superdivisão tá caindo de maduro pra vocês dois, hein? Vai ser muito legal ver vocês contra os melhores do mundo em breve. Vai ser muito legal. Parabéns, viu? Vocês dois estão de parabéns. Muito, muito bom. Valeu, valeu, valeu. Valeu, Vlad. Sensacional, sensacional mesmo, mesmo. Me avise dos próximos jogos de vocês, por favor, pra gente tentar transmitir, porque a gente quer ver, quer assistir mais, né? A gente quer muito ver vocês, acompanhar essa evolução aí de vocês. E pô, parabéns de novo. Eu não tenho nem o que falar. Tiveram alguns pontos no jogo que, para ser bem sincero, assim, eu vi poucos pontos tão bons. As trocas de bola de alguns pontos de vocês foi tão forte que, assim,
Você pega jogo dos caras no top 5, às vezes não tem esse tipo de troca. O que vai fazer a diferença agora para vocês é esse controle. Vem com o tempo, esse controle para ter mais regularidade no que vocês estão fazendo. Porque já tá muito, a qualidade tá boa. Agora é só ganhar consistência. O Rodrigo Léo tá mandando um recado para vocês aí pra vocês pegarem leve com os tiozinhos, tá? Então vão devagar aí com os tio velho, porque eles já estão com medo depois desse jogo aí. Muito bom, obrigado, queridos, e obrigado por terem esperado aí até tão tarde para fazer esse jogo. Que bom que deu certo para transmitir. Valeu, Vlad, valeu. Valeu, Vlad, por Valeu, hein? conseguir transmitir esse jogo, mesmo Valeu, tarde da noite. Não, eu que agradeço. Ia ser um pecado se a gente não transmitisse. E vamos com tudo aí. Temos até domingo do próximo domingo agora para a gente terminar esses jogos do grupo, tá? Vejo vocês em breve. Beleza, abraço aí, Vlad. Falou, Beleza. falou. Valeu, Vlad. Valeu, Valeu, Vasco. abraço, Valeu, abraço. hein? Falou. Falou. Caramba, só jogão, hein? Eita! Fico muito feliz, cara, muito, muito feliz, porque ver esses craques aí da vida real vindo pro virtual e fazendo uma adaptação tão rápida, né? Eu tive um pouquinho de contato, um jogo que eu joguei com o Rei um dia desses, sei lá, umas semanas atrás, que a gente parou para bater papo um pouquinho, fez um jogo e tal. O Motical ainda não tive o prazer de encontrar online para jogar. É, E eles estão tão adaptados, estão jogando tão bem. As finais dessa categoria A vão ser muito disputadas. Vai ser muito difícil, porque ó, a gente tem um monte de craque. No meu grupo tem eu, tem Takil, tem o Afonso e tem o Ted. Só carne de pescoço, só bicho ruim de jogar. No outro grupo tem Motical Ren, Léo Arata, Rodrigo Léo e ainda tem o Vitor de BH, né? Os outros que eu não mencionei são jogadores que estão vindo do grupo da categoria B, né? E estão completando aí as chaves e tal. Tem o Guibitar, né? Que eu joguei hoje, que deu um trabalhão, né? Não posso esquecer do Guibitar, que também está jogando muito com muito pouco tempo de virtual, hein? Tudo jogador bom, muito legal. Gente, muito obrigado. Amanhã temos um monte de jogo também, mas um monte mesmo, e eu já tô ficando fanho num nível que eu não tô nem me escutando mais. Amanhã, 10h30 da manhã, tem Luiz Fean contra o Thiago Madruguinha, categoria B. O Thiago tá voando com aquele forehand dele, e o Luiz tá entortando todo mundo com aquele estilo dele, caneta, jogando bola de lado. Vai ser um jogo bem interessante. E aí depois a gente vai voltar a partir das 18 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem só 7 jogos a partir das 18 horas amanhã. Só 7. Burgani contra Devos, Carlos contra Junior Horn, Burgani contra Antônio, Stakeholder contra Thiago, Takil contra Ted, Luiz Fea contra o Enzo e o Ted contra o Gibitar. Tá bom pra você? Amanhã é aquele outro dia. Vai acabar 11 da noite de novo esse negócio. Vamos com tudo. Obrigado, gente, mais uma vez. Espero que vocês estejam gostando. E a gente se vê amanhã com 1 milhão de jogos de novo.